Boa tarde, amados irmãos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e assim nós estamos nessa caminhada aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso Deus, tá certo? E nós estamos estudando já desde a semana passada sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Aí a segunda pessoa da Trindade. Hoje eu estou gravando aqui de um local diferente, eu nunca mais, digamos assim, tinha estado tão intensamente aqui, que é o meu cantinho de trabalho, meu cantinho reservado, tá certo? Eu tô aqui na igreja, minha esposa está trabalhando em um outro ambiente e assim as instalações estamos só nós, então assim estou aqui mais tranquilinho, mais sossegado, e aí eu espero que Deus possa nos ministrar, nos abençoar grandemente hoje, tá certo? Na ministração dessa aula, tá certo? Então eu vou aqui colocando os nossos assuntos ou os tópicos do nosso assunto principal, que é a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Eu vou mexendo aqui no computador, a nossa aula vai ser bem assim, bem nós dois, né? Você aí, eu aqui no computador, manuseando, usando aqui a Bíblia, logicamente, vou pegar aqui minha Bíblia, usando aqui a palavra de Deus, tá certo? E a nossa aula que já está aí no grupo de WhatsApp da igreja, você pode acompanhar aí em nosso grupo de WhatsApp da igreja, já está em formato PDF, tá? Toda a aula da nossa escola bíblica de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas, eu quero convidar você a orar, tá certo? Vamos falar com o Papai do Céu e eu espero que Deus ministre muito as nossas vidas. Como eu falei agora há pouco, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradeço em nome de Jesus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando aí da sua casa. Eu te peço, Pai, que o Senhor ministre pela tua graça e pela tua misericórdia aos nossos corações. Por favor, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos, ó Pai, ao estudar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo e mais especificamente sobre a obra do Espírito Santo, possamos ser, em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, edificados, possamos ser abençoados pelo Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, que cada vida possa ser impactada por Tua Palavra e que eu possa ser capacitado pelo Teu Espírito para ensinar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aí, às vezes, eu vou precisar tirar o meu foco aqui da câmera, tá certo? Que eu tenho que olhar aqui para a tela do meu computador, tá certo? Para a gente ir conversando, tá? Conforme eu falei agora há pouco, hoje nós vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. A semana passada nós estudamos a natureza do Espírito Santo, não foi isso? Nós estudamos a natureza do Espírito Santo, que ele é divino, tá certo? É a terceira pessoa da Trindade, que ele é uma pessoa divina, mas uma pessoa, não é uma energia que não tem emoções, não, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco, ele é Deus. E vimos alguns atributos divinos e incomunicáveis, ou seja, que somente Deus tem, que o Espírito Santo, por ser Deus, né, ele tem esses atributos, tá certo? Como a onisciência, a onipresença, a onipotência, tá certo? Nós vimos o Espírito Santo lá na obra da criação, criando. Se você qualquer dúvida, você pode buscar lá a nossa aula que está em PDF da semana passada. E hoje, tá certo? Nós vamos estudar mais especificamente, conforme está aparecendo aí, meu irmão, na sua tela,
tá certo? Digamos assim, a obra do Espírito Santo, tá certo? Então eu espero que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, tá? E só recapitulando, essa aula aqui ela é da nossa turma, da nossa classe, uma classe nova que nós começamos aqui na IBPA, a classe Fundamentos da Fé, tá certo? É uma classe modular. Essa é a nossa 10ª aula, contando com a introdução, é a nossa 11ª aula, salvo engano, tá certo? Então, assim, essa é a nossa 10ª aula, assim, do assunto propriamente dito. Nós estudamos sobre Bíblia, estudamos sobre a pessoa de Deus, tá certo? A pessoa de Jesus Cristo. E agora nós estamos estudando, desde a semana passada, sobre a pessoa do Espírito Santo. E conforme eu falei na última sexta-feira, no finalzinho do nosso culto de oração, nós vamos provavelmente ficar pelo menos aí 4 domingos, 4 semanas estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos a natureza do Espírito Santo, tá certo? E hoje nós vamos começar a ver a obra do Espírito Santo. E estudando sobre a obra, irmão e irmã, do Espírito Santo, está aparecendo já aí na sua tela, tá? Nós vamos ver digamos assim, a obra do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, está aparecendo aí, tá vendo, no cantinho da sua tela, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá certo? Mais especificamente na vida do Senhor Jesus Cristo. Está aparecendo aí na atualidade, mas esse da atualidade nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá certo? Provavelmente semana que vem, que nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no contexto do Novo Testamento, na vida dos servos de Deus, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento, e puxando para a nossa realidade hoje, nossos dias atuais, como o Espírito Santo atua. Isso nós veremos a semana que vem, se Deus quiser. Amém? Então, assim, é um assunto muito bacana, é muito gostoso estudarmos, né, digamos assim, estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, tá bom? E ainda nós vamos ter uma aula, provavelmente daqui a 2 semanas, estudando, como posso dizer, só sobre os dons do Espírito Santo, tá certo? Se os dons que aparecem lá na Bíblia, eles cessaram ou se eles continuam até hoje, quais são os dons do Espírito Santo, tá certo? Também estudaremos algumas peculiaridades dadas ao Espírito Santo, alguns nomenclaturas que nós usamos quando nos referimos ao Espírito Santo. Como assim, pastor? Alguns termos, como o que é batismo no Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é plenitude no Espírito Santo, o que é selo do Espírito, o que é penhor do Espírito, tá? Então, nós vamos estudar isso aí na última aula sobre o Espírito Santo. Mas hoje nós estamos estudando sobre a obra do Espírito Santo e, como está aí na sua tela, nós estudaremos mais especialmente no Antigo Testamento, tá bom? No Novo Testamento e na vida do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Essa da atualidade aí nós vamos deixar para depois. Eu sempre gosto de começar com a frase de um teólogo, tá? Com a frase de um teólogo. E aí está aparecendo aí na sua tela a frase do Wayne Grudem, né? Eu gosto muito de usar o Wayne Grudem, tá certo? E o Erickson, são meus 2 teólogos assim preferidos, prediletos, que foram os 2 que eu mais estudei no meu período de seminário, quando eu paguei uma matéria chamada Teologia Sistemática, Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3, Teologia Sistemática 4, tá certo? No meu primeiro, na 1 e na 2 eu usei o Grudem, e na 3 e na 4 eu usei o Erickson, né, para estudar. Bom, e aqui o Wayne Grudem, ele coloca que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja.
A obra do Espírito Santo é exatamente isso. Ela consiste, não é verdade, em manifestar a obra de Deus, né? A ação do Senhor na humanidade e mais especificamente a sua igreja. Nós observamos o Espírito Santo, ele atuando na vida da igreja. O Espírito Santo é Deus e nós precisamos entender que nós não estamos vendo Deus hoje. Nós hoje não podemos ver Deus, tá? Um dia nós o veremos, quando o Senhor Jesus Cristo nos buscar para estarmos junto com Ele. Pela fé nós acreditamos nessa verdade, tá? Mas hoje nós não temos aquele contato assim visual com Deus. Mas isso não significa que Deus não está em nós, que Deus não está atuando na vida da sua igreja. O Senhor, ele atua em nós, o Senhor atua na vida da sua igreja. E sem contar que ele atua na vida do mundo, tá certo? Na vida do mundo. E eu quero destacar que nós vamos também ver a ação do Espírito Santo, semana que vem, na vida, mais especialmente no mundo, né? Essa obra, daquelas pessoas também que não são salvas. Nós veremos como é a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que ainda não são salvas. Amém? É interessante nós observarmos que após o Senhor Jesus ter voltado para o céu, ele nos enviou o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo é a principal manifestação da Trindade entre nós. Nós estudamos sobre Trindade algumas semanas atrás. É um Deus só, que se revela em 3 pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E hoje, após o Senhor Jesus Cristo ter ascendido, ter subido para o céu, ele envia, conforme ele nos promete lá em João 14, em João 16, ele nos envia o seu Espírito Santo. Glórias a Deus por isso, né? Atos 1:8 é um texto muito conhecido, quando ele fala que nós, como servos dele, receberíamos poder ao descer sobre nós, o povo de Deus, o seu Espírito, tá certo? Então, o Senhor Jesus Cristo, quando subiu para o céu, ele enviou o seu Espírito Santo para morar em nossas vidas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Tá? Então, o Espírito Santo de Deus, ele atua em nossas vidas. Contudo, ele atua hoje, mas ele já atua desde a antiguidade. E nós queremos aqui, deixa eu pegar aqui minha lição, observar que ele atuava já lá no Antigo Testamento. A gente acabou de ver agora que o Espírito Santo, ele, como posso dizer, ele veio, o Senhor Jesus Cristo envia do seu Espírito sobre a sua igreja. E o Espírito Santo hoje, ele é essa manifestação mais ativa de Deus na humanidade. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atuando na humanidade e mais especialmente, ou especificamente, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus por isso. Mas isso não significa dizer que o Espírito Santo só começou a agir após, ou melhor dizendo, após a subida do Senhor Jesus Cristo para o céu, né? Ali no período do Novo Testamento até hoje. Não. Nós vamos observar que o Espírito Santo, ele já vem agindo desde o Antigo Testamento, tá certo? Agora existe uma diferença, tá bom, irmãos? Existe uma diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para a ação do Espírito Santo na igreja, tá certo? No contexto do Novo Testamento e hoje, tá certo? E é isso que nós vamos ver hoje, essa diferença. A ação do Espírito Santo lá no Antigo, né, para os tempos de hoje. Nós vamos começar a ver essa diferença na nossa aula de hoje, tá certo? Conforme eu falei, deixa eu ver aqui, no Antigo Testamento, se você está com a sua lição, tá certo? Eu estou com minha lição aqui também.
mas digamos assim, eu recortei alguns tópicos da nossa lição, está aparecendo aí na sua tela, meu irmão, tá certo? Então assim, mas isso aí está na sua lição, lá no tópico 2, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava para capacitar os servos de Deus para uma obra específica de maneira passageira, tá certo? Então, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele, tá bom? Ele atuava para capacitar os servos de Deus em uma obra específica e de forma passageira. O Espírito Santo, como posso, assim, de uma forma bem rápida, bem objetiva falar isso aqui, o Espírito Santo, ele não morava no corpo, nas pessoas, lá no período do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, ele promete que ele enviaria do seu Espírito, após ele subir para os céus, ele enviaria do seu Espírito sobre a sua igreja, e o Espírito Santo iria morar nas nossas vidas, na vida dos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas lá no Antigo Testamento, conforme está aparecendo aí na sua tela, tá certo? O Espírito Santo, ele atuava para capacitar os servos de Deus para uma obra especial. E não era permanente. Ele vinha, capacitava o homem de Deus, a mulher de Deus para aquela determinada obra, tá certo? E depois ele saía, ele ia embora, voltava. Não morava permanentemente na vida do servo de Deus, como acontece hoje, tá certo? E nós veremos agora, aqui, irmãos, alguns exemplos de que o Espírito, o Espírito Santo, ele atuava lá no Antigo Testamento de forma passageira e para uma obra específica, tá certo? Aí, ó, ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria. O Espírito Santo capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria. Olha que bênção. Se a gente pegar a nossa Bíblia, aqui é só um versículo, agora eu convido aí, está aparecendo a referência bíblica, vou pegar aqui minha Bíblia, vou abrir aqui, ó, em Números, vamos ver aqui rapidinho. Números é o 4º livro da Bíblia, 4º livro do Pentateuco. Já que nós estamos na escola bíblica, vamos aqui, né, ter uma noçãozinha de localização dos livros na Bíblia. 4º livro da Bíblia, 4º livro do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Números capítulo 27, versículo 18, não é isso? Números 27, versículo 18. Diz assim, irmão, olha só. Então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Aqui já era Deus preparando Moisés, né, para o final da sua missão. E aí em Josué, especificamente, ele, digamos assim, ele já tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para a missão, para liderar o povo naquela tarefa, né? Aquela missão, conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Agora vamos lá para Deuteronômio, um livro depois, capítulo 34, versículo 9. Diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Observe bem que esse texto de Deuteronômio 34, 9, ele, digamos assim, ele faz, né, como posso dizer, ele faz uma ponte, é uma concordância com o texto lá de Números 27, quando o Senhor Deus, ele
ele fala com Moisés para Moisés chamar Josué para assumir o lugar dele, né? Pois o Senhor Deus disse que Josué tinha do seu espírito, né? Significa dizer que nem todo mundo ali do povo de Deus tinha o espírito de Deus. Deus tinha capacitado Josué para a missão de conduzir aquele povo. Nem todo mundo do povo de Deus tinha o espírito de Deus atuando. Então Deus coloca o seu espírito em Josué, e aí aqui o texto de Deuteronômio mostra essa confirmação, né? Josué sendo ungido com o Espírito Santo para conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, né? Na conquista da terra prometida. Um outro exemplo que nós podemos ver, certo? É lá sobre a vida dos juízes. O tempo dos juízes, tá? Foi um período bem difícil, bem conturbado. Nós temos aqui vários exemplos, eu não vou poder ler todas essas referências, tá certo? Até por conta do nosso tempo, né? Mas vamos aqui só dar uma analisada no contexto histórico. Esse período dos juízes veio logo após o período de Josué. Josué liderou o povo, né, na conquista da terra prometida, tá certo? Deus capacitou Josué com seu espírito. E nós tivemos ali um período de mais ou menos 350, 400 anos, tá certo? Do período dos juízes. O primeiro juiz acho que foi Otoniel, né? Otoniel, tá? E o último juiz foi Samuel. Foi Samuel, tá certo? Temos ali um período de mais ou menos 4 séculos. Não tinha rei em Israel, tá? E aí Deus levantava esses homens para libertar o seu povo da opressão daqueles povos vizinhos ali. Quando o povo de Israel estava voltando para a sua terra, que Deus tinha dado ao seu grande patriarca, o grande patriarca do povo de Israel, Abraão, tá? E agora eles ficaram 400 anos lá no Egito, e agora eles estão voltando para a terra que Deus tinha dado a Abraão. Outros povos tinham, digamos assim, ocupado essa terra. Outros povos tinham ocupado essa terra. Aí Josué, conforme nós vimos ali, foi o sucessor de Moisés. Então Josué ele começa essa missão de retomada da terra prometida. Aí o que acontece? Deus capacita Josué com seu espírito para Josué naquele tempo liderar o povo, mas era muita terra para eles retomarem. E aí tinha os filisteus, os jebuseus, os amorreus, os moabitas, né? Que muitos povos ali que tomaram aquela terra, invadiram, né? Tomaram posse daquela terra. E aí, quando Josué ele conquista muita coisa, a gente já ouviu falar muito daquela história, né? Josué derruba as muralhas de Jericó. Na verdade foi Deus quem derrubou, né? Eles marcharam ali sob o comando humanamente falando de Josué, e as muralhas de Jericó caiu. Então Jericó foi uma das cidades, ou uma das primeiras cidades a serem conquistadas, né, nessa retomada do povo. Mas sendo que esses povos eles estavam ali, né? E o que acontece é que eles, como posso dizer, esses povos ficaram por ali, e vez por outra eles se levantavam contra o povo de Israel e lutava. E quando o povo de Israel estava em pecado, digamos assim, se afastava da comunhão com Deus, ou perdia sua comunhão com Deus, esses povos eles prevaleciam, eles venciam o povo de Deus e escravizavam, oprimiam o povo de Deus, cobravam tributos, impostos muito altos, tá? Aí o povo clamava a Deus, aí Deus levantava juízes. Aí, por exemplo, Deus levanta juízes como Otoniel, lá, Juízes, né? O livro de Juízes é logo ali depois de Josué, né? Depois do livro de Josué. Otoniel, para libertar o povo, né? Levantou Gideão, né? Otoniel foi o primeiro desses juízes. Aí depois levanta Gideão, aquela história lá dos 300 homens, né? De Gideão, tá certo? Levanta Jefté.
e levanta Sansão, mas tivemos outros juízes, tá certo? Tivemos mulheres, né, como a Débora, né, foi uma mulher, foi juíza. Então todos esses homens foram direcionados, digamos assim, pelo Espírito de Deus para essa missão, para a missão de salvar o povo de Israel da opressão daqueles povos pagãos. Os irmãos estão entendendo? Então o Espírito de Deus vinha sobre a vida desses homens e dessas mulheres e os capacitava para uma obra específica, tá? Eu vou ler só aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o nosso juiz, ou um dos juízes mais conhecidos. Vamos lá para Sansão. Vamos lá, aqui, ó. Juízes, capítulo 15. A última referência aí. A última referência está aparecendo. Sei que está pequenininho aí na sua tela, né? Mas acho que dá para ler. Qualquer coisa tem aí na sua liçãozinha, tá bom? Tá na sua liçãozinha. Juízes, capítulo 15, versículo 14. Deixa eu confirmar aqui. Juízes 15, 14. Não, tá aqui, pronto. Juízes, capítulo 15, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Quando ele chegou a Lei, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Observe agora a ação do Espírito. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ou seja, mais especificamente, na vida ou sobre a vida de Sansão, o Espírito de Deus lhe deu o quê? Forças! O Espírito de Deus deu forças para Sansão. Sansão, por exemplo, nesse episódio aí, ele estava amarrado com umas cordas. Acho que eram os filisteus aqui, né? Era o povo, os filisteus que estavam oprimindo Sansão. Aí, pá! Deus vem, o Espírito de Deus dá força a Sansão e aquelas cordas ficam como umas frágeis linhas, né? Então, assim, para você ver. Aí você vai ver em todas essas outras referências que está aparecendo aí na sua tela e que está na sua lição, tá? O Espírito de Deus vindo e capacitando esses juízes para essa missão. Amém? Só um parênteses aqui. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre o assunto da nossa aula que nós estamos estudando hoje, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp que em tempo oportuno nós responderemos. E eu acho que tem a opção aqui também de comentários no nosso canal no YouTube. Você pode deixar lá sua pergunta que a gente não vai deixar você sem resposta, tá bom? Em tempo oportuno a gente vai responder. Fechando aqui esse parênteses, o Espírito de Deus também atuou na vida dos reis de Israel. Isso mesmo. O Espírito de Deus lá no Antigo Testamento atuou na vida dos reis de Israel. Aqui já cronologicamente, ou seja, numa linha do tempo, nós já estamos aqui um tempo após ali os juízes, né? Repararam lá Josué, antes dos juízes, agora estamos nos reis. Aí, ó, Saul, e olha que Saul foi um rei mau, hein? Mas mesmo assim, Deus, por sua graça e por sua misericórdia, atuou ali na vida de Saul, tá certo? Deus atuou ali na vida de Saul. E a gente também vê aqui na vida de Davi, né? Vamos ver aqui? Vamos lá. 1 Samuel. É logo aí depois de Juízes, né? Juízes, Ruth, 1 Samuel. 1 Samuel, desculpem, é 1 Samuel, não é primeira não, tá? Porque é um livro, tá? Então, a forma correta de se falar é primeiro Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, tá aparecendo aí na sua tela? Vamos ler só essa referência aqui de Davi, quando Davi foi ungido, né? Versículo 13, desculpem, 1 Samuel 16, versículo 13, diz assim, ó:
Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, o Espírito de Deus atuava ali na vida dos reis de Israel. A gente vê aqui a dependência dos reis de Israel para serem capacitados para, digamos assim, liderarem a nação de Israel como reis daquela nação, tá certo? Nós vemos também a atuação do Espírito de Deus na vida de todos os profetas. Todos os profetas, desde Samuel. É interessante que Samuel, ele foi juiz, né? Mas também ele foi profeta. Ele até colocou uma escola de profetas. Foi Samuel quem fundou a escola de profetas. Desde Samuel, que foi um dos primeiros profetas da nação de Israel, até Malaquias, que foi um dos últimos profetas da nação de Israel, no contexto do Antigo Testamento, todos eles exerceram os seus respectivos ministérios na dependência do Espírito Santo. Amém? Então, todos esses homens de Deus, eles agiram na dependência, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. Amém? Então, eles agiram, mas como eu falei aqui no início do nosso tópico sobre a ação da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, essa ação não era permanente, tá? O Espírito Santo, ele não habitava, bote isso na sua cabeça, lá no Antigo Testamento, ele não habitava, ele não morava para sempre na vida dos servos de Deus. Abrindo aqui um parêntese, há uma discussão entre os estudiosos que houve uma exceção, que foi a vida de Davi, né? Na vida de Davi, provavelmente o Espírito Santo, houve essa exceção, ele habitou permanentemente. Mas é interessante a gente observar que esse Salmo 51, versículo 11, está aparecendo aí na sua tela a referência. Eu te convido, meu irmão, abra sua Bíblia e veja lá na sua Bíblia, por favor, aí o Salmo 51, versículo 11, deixa eu olhar aqui na minha, é uma oração de Davi, né? Quando Davi está confessando o seu pecado, depois que o profeta Natan, né, agindo sob a direção de Deus, né, o Espírito de Deus atua na vida do profeta Natan para a missão. Natan vai lá e fala do pecado de Davi, que Davi tinha adulterado, né? Aí Davi, ele confessa, faz esse salmo, essa canção e essa oração também, e ele fala isso aqui, ó, Salmo 51, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Davi, ele tinha o temor, tá certo? Corretamente, tá certo? De perder o Espírito Santo. Porque, veja bem, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, era transitória. Tem aqui na nossa lição, eu quero ler com você, tá só na nossa lição, diz assim, ó, devido à sua ação no contexto do Antigo Testamento ser transitória ou passageira na vida dos servos de Deus, o Espírito Santo poderia ser retirado por Deus da vida desses servos. E é interessante que a gente precisa observar que Davi, ele fala aí no Salmo 51, verso 11, que ele fala no início, não me afaste, né? Não me retire da tua presença. O Espírito Santo é Deus, é a presença dele. É Deus atuando na vida dos servos dele, né? Então, assim, é a ação, digamos, direta de Deus na vida do servo de Deus. Mas, no Antigo Testamento, lembrando, gente, talvez tenha alguém que não esteja tão familiarizado com esses conceitos, a Bíblia,
ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento, beleza? Que vai até aqui Malaquias, de Gênesis até Malaquias. Deixa eu ver se eu chego aqui em Malaquias. Pronto. Até Malaquias. Aqui, essa primeira parte aqui, tá? Ela é antes da vinda do Senhor Jesus, tá? E aqui o Novo Testamento é a partir do momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, ela é dividida em duas partes. Então, aqui no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus vir aqui à Terra, o Espírito Santo não atuava de forma permanente na vida dos servos de Deus. Ah, beleza, pastor. Então, ele não atuava permanentemente na vida dos servos de Deus, né? Isso. E ele capacitava para uma obra específica, como a gente viu Deus capacitando lá Josué, por exemplo, né? Deus capacitando os juízes para liderar o povo, os reis de Israel, os profetas para anunciar uma mensagem da parte de Deus, tá? Beleza, pastor. E no Novo Testamento, pastor, como é que era a ação do Espírito Santo? No Novo Testamento, né, a gente vai ver aqui que já é um tanto diferente, tá? Não tá aqui, não vai aparecer na sua tela, mas eu quero ler aqui, tá na sua lição, meu amado irmão, meu amado irmã, que diferentemente do Antigo Testamento, agora de maneira permanente, o Espírito Santo atuou na vida dos servos de Deus no Novo Testamento. Sua obra capacitadora já é vista logo de cara, de forma plena, na unção e capacitação do Senhor Jesus como o Messias de Deus. Tá bom? A seguir, veremos exemplos de como se deu a sua obra de atuação no contexto neotestamentário. E mais especificamente, eu quero fazer um acréscimo aqui. Hoje nós veremos na vida de Jesus, tá? Então, a gente já começa assim, afirmando que, diferentemente, irmão e irmã, diferentemente de como era no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento era permanente, tá certo? A gente já vê essa diferença. E não só lá no tempo do Novo Testamento, mas chegando aos nossos dias. Lembrando que o Novo Testamento vai até Apocalipse, e o livro de Apocalipse foi escrito há quase 2000 anos atrás, tá certo? Então, assim, como é que eu posso dizer? Hoje o Espírito Santo habita de forma permanente na vida da igreja. Bom, mas como eu falei, nós vamos ver hoje vamos começar a ver hoje como era e é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento em nossos dias atuais, nos dias contemporâneos, melhor dizendo, tá certo? Hoje, mais especificamente, nós vamos ver como foi a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, tá certo? Aí de cara, a gente já observa que já no início da chegada de Cristo, já no anúncio. Quero ler com você aí o texto de Lucas. Lucas é um livro assim histórico muito riquíssimo de detalhes e traz muitas ações do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, irmão. Lucas 1, 35 diz o quê? Observemos bem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Nós observamos aqui a ação do Espírito Santo. Aqui a gente vê, né, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? O anjo Gabriel falando com Maria, tá certo? E dizendo que era o Espírito Santo de Deus que viria sobre ela, né?
de cara, já no início do Novo Testamento, nós estamos já observando a ação do Espírito de Deus já no anúncio da chegada de Cristo, de cara, tá certo? Na chegada do Senhor Jesus Cristo, a gente já vê digamos assim, a ação ali do Espírito Santo, tá bom? Nós observamos também no anúncio de João Batista como seria o ministério do Senhor Jesus. A gente vê no anúncio do anjo Gabriel a Maria, que o Espírito viria sobre ela, na realidade, né? Ela ia, humanamente falando, gerar o Senhor Jesus Cristo, né? Mas a ação sobrenatural se deu pelo Espírito Santo de Deus, que veio sobre Maria, né? E ali Jesus Cristo é fruto do Espírito Santo, né? Assim, digamos assim. Não que Jesus Cristo seja fruto do Espírito Santo, mas digamos assim, a ação, é até meio complicado de explicar, né? Porque Jesus Cristo é plenamente Deus e eternamente Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Não que Jesus Cristo tivesse vindo a nascer naquele tempo. A gente já viu na aula lá sobre a pessoa de Jesus, que ele já existia. E um dia ele vem agregar a sua natureza divina, agora também a sua natureza humana. Ele se faz carne. E quem, digamos assim, faz todo esse processo, né, não é a ação do homem, né? É a ação do Espírito Santo. Maria, ela foi um vaso nas mãos de Deus, mas a ação sobrenatural foi toda de Deus por meio do seu Espírito Santo. Espetacular, né? E aí, na vida ainda do Senhor Jesus Cristo, falando, né, a gente vê que João Batista, né, ele faz esse anúncio de como seria o ministério do Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo 1, deixa eu voltar aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 8, é isso? Deixa eu ver se eu anotei certo. Olha o que João fala. Eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, a diferença do ministério do Senhor Jesus Cristo para a diferença, por exemplo, do ministério de João Batista, né? João, ele batizava com água, ele mesmo reconhece isso, mas o Senhor Jesus Cristo, aí a gente já começa a ver ali um interlúdio, uma introdução de que o Espírito Santo batizaria a vida dos servos de Deus, e ali ele viria habitar permanentemente na vida desses servos de Deus. Aqui é João Batista dizendo o que Jesus Cristo iria fazer agora e agora em diante na vida dos servos de Deus, né? Antes, os servos de Deus, eles recebiam, né, o Espírito Santo de forma passageira para uma tarefa, digamos assim, direcionada. Mas agora eles vão receber o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo de forma plena, né? É isso que João está dizendo. E aí o batismo de João era um batismo simbólico, era um batismo para arrependimento, para o povo ali demonstrar que estava se arrependendo. E aí Jesus Cristo, ele iria atuar na dependência do Espírito Santo e iria dar do seu Espírito Santo para todos os seus servos, né? Nós observamos também a atuação do Espírito Santo de Deus lá no batismo do Senhor Jesus, tá? Quando o Senhor ele foi batizado, a gente vai aqui para Mateus capítulo 3, tem 3 referências aí, tá bom? Mas eu quero ler só aqui a de Mateus, e aí você lê em casa, por favor, tá, irmão? Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16 diz assim: Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Nós vemos ali o Espírito Santo de Deus no batismo do Senhor Jesus. Muito legal, né? Então, a gente vê o Espírito de Deus com o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, inclusive no seu batismo. E até em momentos difíceis, lá na tentação do Senhor, né? Na tentação do Senhor, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo foi
foi tentado pelo diabo lá no deserto, né? O Espírito Santo estava com o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Eu quero ler com você aí Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas, vamos voltar para Lucas, capítulo 4, versículo 1. Na plenitude, plenamente cheio, plenitude é cheio, completamente cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito para o deserto. E aí a gente vai ver na continuação que ele foi tentado. Então Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo de Deus quando foi tentado pelo maligno, né? É interessante que até mesmo nos momentos mais difíceis, como o momento de tentação, significa que a gente precisa estar na dependência do Espírito Santo de Deus, estar cheios do Espírito Santo de Deus e buscarmos, né? Para estarmos cheios é necessário que nós venhamos a buscar o Espírito Santo, a comunhão com Deus, porque os momentos difíceis vão vir, irmãos. E assim o Senhor Jesus Cristo foi conduzido para o deserto e no deserto ele foi tentado. Isso fica uma questão até pedagógica para todos nós, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo em todos os momentos, não só nos momentos fáceis. E muitas vezes a gente pensa que por estar cheio, que é sinônimo de estar cheio do Espírito Santo, somente quando a gente está sentindo aquele refrigério, a presença de Deus, aquela paz. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vai estar passando, digamos, no deserto. A questão é se nós vamos estar, digamos assim, vivenciando essa plenitude do Espírito Santo, vivendo o fruto do Espírito, está cheio do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, da paciência, do domínio próprio. É uma questão aí que a gente, mesmo nos momentos mais adversos, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente viu isso na vida do Senhor Jesus, até quando ele foi tentado, tá certo? Fica aí essa lição pra gente, certo? Em resumo, tá bem pequenininho aí, mas peço que você seja forte. Em todo o exercício do seu ministério na terra, o Senhor Jesus atuou na plena dependência do Espírito Santo. Aí está aí entre parênteses, lá no início do ministério, né? Conforme a gente vê logo depois que ele foi tentado, esses textos aí de Lucas 4,14, tá certo? 4,14, quando ele sai lá da tentação, aí Lucas 4,14, 18, 19, quando ele está ensinando, né, na sinagoga, tá certo? É interessante. Deixa eu ler aqui para vocês, eu estou no capítulo 4, eu vou ler aqui o 14. No poder do Espírito, Lucas 4,14, no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Observe bem, faça aqui uma comparação, irmão, rapidinho. Nós estamos no capítulo 4 de Lucas. No versículo 1 do capítulo 4, Lucas relata, na plenitude do Espírito Santo, Jesus Cristo foi para o deserto ser tentado. Aí depois da tentação, aí Lucas fala lá no 14, no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, né? E sua fama se espalhou por toda a região. É interessante que Jesus Cristo, o seu ministério todo, ele estava na dependência, no poder do Espírito, estava na plenitude do Espírito, no poder do Espírito, tá certo? Aí a gente adianta lá para o verso 18, verso 19, observe bem o Senhor Jesus Cristo lendo um trecho lá de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para pregar ou para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos
e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Observe bem como ele começa no verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo, ele estava ensinando aqui, lá na sinagoga agora. Observe bem que ele sai lá do deserto, da tentação. Ele, no poder do Espírito, verso 14, ele percorre ali a Galileia. Agora ele vai numa sinagoga e ensina e lê o texto de Isaías, que profetizou que o Espírito Santo iria estar sobre ele. É espetacular isso, né? O que isso quer dizer, irmão? Que Jesus Cristo, todo o seu ministério, ou seja, quando ele, no início do ministério, quando ele estava ensinando, ele fez tudo no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele expulsou demônios no poder do Espírito Santo, ou seja, libertou pessoas, curou pessoas. Aí você vê lá em Mateus capítulo 12, né? Verso 25 a 28, aí depois 31 e 32, né? Aí a gente conclui aqui que toda a vida de Jesus era no Espírito Santo. Não apenas ao curar e ensinar, mas também ao expressar suas emoções. Ele as expressou no Espírito Santo. Aí tem a referência lá de Lucas 10, 17 e 21. Quando Jesus Cristo, ele digamos assim, ele se alegra quando os discípulos voltam e dão um testemunho do que aconteceu. Aí Jesus Cristo, ele se alegra, ele expressa sua alegria no Espírito. Isso é tudo uma comprovação de como Jesus Cristo ele agiu na plenitude do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo, atuando na dependência de Deus em seu ministério aqui na terra. Fica uma lição para mim e para você. Nós observamos que nós também precisamos, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, andar na plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5:18, para que nós venhamos a nos encher com o Espírito Santo de Deus. Ser cheio, ser pleno. Ser cheio do Espírito Santo é viver o fruto do Espírito. Lá no Antigo Testamento, encerrando a nossa aula de hoje, lá no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era passageira, não era permanente, capacitava os servos de Deus para uma obra, para uma determinada obra. Agora, no Novo Testamento, ela é permanente. E hoje nós vimos, a começar na vida do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus, Jesus Cristo, ele agindo na total dependência do Espírito Santo. Desde o anúncio da sua vinda, desde o início do seu ministério, a todas as suas ações no seu ministério. Próxima semana nós continuaremos a estudar sobre a obra do Espírito Santo na vida dos servos de Deus no Novo Testamento e hoje. E também até mesmo na vida, como ele faz na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, como se dá essa obra. Eu espero você próxima semana para continuarmos estudando sobre a obra do Espírito Santo. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Mas eu quero lembrar a todos nós que vale notar que não há indícios de crescimento da presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Não há nenhuma série de experiências da vinda do Espírito Santo. Apenas a concepção e o batismo. Aí é o Millard Erickson que fala. O que quer dizer isso? É que ele está dizendo, em resumo, que Jesus Cristo ele não foi ficando cheio, como se fosse subindo de estágios do Espírito Santo. Não. Jesus Cristo, ele já era Deus, né? E ele já tinha a sua natureza plenamente divina. E agora ele acrescenta a sua natureza humana. Só deixar aqui essa nota, né? Para você dizer, não, então Jesus Cristo foi, quando ele foi batizado ali que ele recebeu o Espírito, né? Não. Jesus Cristo ele já era plenamente Deus.
A grande verdade é que ele agiu na dependência do Espírito Santo de Deus, mas ele era plenamente de Deus. Ele não foi se enchendo aos poucos ou paulatinamente da presença de Deus. Mas eu e você, nós não somos Deus. E nós, mais do que nunca, precisamos a cada dia melhorarmos e ir nos enchendo a cada dia da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus Cristo. Próxima semana continuaremos a estudar sobre a obra do Espírito Santo. Como eu falei, tá? Não perca, nós vamos ver no Novo Testamento a obra do Espírito Santo, sendo que na vida dos servos de Deus, e vamos ver como é que é a atuação hoje da obra do Espírito Santo em nós e também na vida daquele que ainda não conhece a Jesus. Deixa eu orar com você. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus por esse tempo de aprendizado com os meus irmãos. Eu espero que essa palavra possa tocar em suas vidas e que nós possamos aprender mais de Ti e a ter comunhão com o Senhor. Por favor, Deus, nos guarda de sermos conduzidos por nossa carnalidade. Hoje nós temos o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo e sermos habitação do Senhor, por meio, Jesus, do Teu Espírito. Senhor, te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a deixarmos que o Teu Espírito domine todo o nosso ser, todas as nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Lembrando, se você tem alguma pergunta a fazer, faz aí no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Ou aqui mesmo nos comentários em nosso YouTube. E daqui a pouquinho, às 6h15, é o nosso culto de adoração. Nos encontramos lá. Forte abraço, uma boa semana, na paz e na dependência do Senhor. Deus te abençoe.